Vamos lá, né? Quando a gente fala de medicina, a gente pensa rapidamente, associa a função do médico ali como curar doença, fazer diagnóstico, tratamento, e dentro de um todo não está errado, né? Não deixa de ser uma verdade, mas a verdade mesmo é que as coisas, elas não se resumem só a isso e vão muito além, né? Por isso que hoje eu quero falar sobre tudo que vem antes, tá? Da gente chegar a esse ponto, né? De tratar, diagnosticar, curar a doença, tá? Tudo que vem antes do colapso acontecer também, tá? Vocês podem ficar um pouco confusos agora, né? O que é colapso, que mulher doida, mas a gente vai entender. Então, gente, o colapso, vamos deixar bem claro desde já que ele não é o começo de nada, tá? Mas na verdade ele é um fim de um processo, né? Então vamos pensar aí na definição de colapso, colapsar, né? Chegar no limite, é justamente isso, né? É o fim de um processo aí de uma cascata de situações que vão precedendo aquilo que a gente já está recebendo ou que vai receber, né? No atendimento. Sendo assim, a gente já entende que colapso ele só acontece quando o corpo não aguenta mais. Tá? Ele é o limite do animal, né? Quando o organismo já chegou naquele limite de compensação e já não aguenta, não dá para suportar mais ficar daquele jeito e ele colapsa, tá? Colapso quase seria o sinônimo de choque, tá? Não fiquem muito apegados a alguns termos, se vocês não souberem, vocês podem me perguntar depois, tá? Ou então pesquisem, e quem tá aí entrando na faculdade, vocês vão aprender todos esses termos, tá? E esse momento de colapso, o que a gente, como veterinário, faz, né? A nossa tentativa aqui é recuperar, tentar recuperar o animal, tentar recuperar a situação. Porém, nem sempre é possível, né? Muitas vezes o paciente ele vem a óbito. Vem porque esse colapso ele deriva de um bom tempo de situações insalubres, né? Ou então a gente recupera, mas o animal não volta 100% pelo tanto de consequências que o corpo acumula nesse tempo, tá? Que ele fica ali sempre no limite. E isso acontece, infelizmente, muito na medicina de silvestres, né? Vocês vão perceber que na medicina veterinária isso é corriqueiro, infelizmente, mas a medicina de silvestres assim, é rei, né? De receber paciente que já está no limite, no colapso, né? Mas isso acontece porque quase nunca a gente enxerga o que aconteceu antes de vir esse colapso, né? E eu não estou falando só de doença necessariamente, tá? A gente nunca enxerga muito o que veio antes. Então, esse tema, né, de animais silvestres antes do colapso vai ser um pouco sobre a gente aprender a olhar antes que o corpo pare, tá? E para isso a gente vai falar um pouco de formação, de olhar clínico, responsabilidade, né? E respeito à biologia desses animais, tá? A gente vai entender aqui o mínimo um pouquinho de biologia e evolução, tá? Mas não fiquem preocupados. Então, para a gente começar a entender isso, né, de forma mais precisa, a gente precisa primeiro entender por que que esses animais não demonstram sofrimento como a gente, tá? Ou melhor, não demonstram sentimentos da forma que a gente espera, né? Bom, como eu já disse, né? Colapso é o fim de uma história. Teve toda uma história, uma cascata de situações aí por trás, e ele é o fim, tá? E ele só mostra pra gente o resultado de situações que vieram anteriormente, né? A gente ainda nessa situação aqui não sabe o que aconteceu, mas a gente vai investigar, né? Então, quando se trata de medicina, o passado é importante, tá? É como se fosse uma investigação policial. É extremamente importante a gente saber o que veio antes, tá? Então, já de cara, a gente já pode afirmar aqui que a fisiologia orgânica desses animais, se tratando de silvestres, pets não convencionais, exóticos, ela é feita para aguentar muito, tá? Isso é puramente evolutivo, é biologia. Então, de forma programada pela natureza, né, aí nos bilhões de anos de evolução, esses animais eles aprenderam a aguenta muita dor, estresse, erro de manejo, né, por mais tempo do que cães e gatos, e nada disso é porque eles são fortes, tá? Invencíveis, então eu faço do jeito que eu quero, né? Faz tudo aí de qualquer jeito, eles aguentam mesmo e é isso aí. Não, gente, nada disso. Pensamento equivocado, né? Um pensamento bem arcaico. Né? Tem gente que não tem costume nem de fazer analgesia, uma medicação para dor, porque o animal aguenta. Aguenta porque não é você sentido, né? Então, na verdade, o que que acontece?
né? Não é que eles aguentam tudo porque são invencíveis, eles têm uma alta capacidade de compensação fisiológica, tá? E tudo isso tem fundo evolutivo, e eu vou explicar melhor para vocês no próximo slide, tá? Com isso, eu quero afirmar uma coisa e já quero logo fazer uma pergunta, né? Guardem aí tudo que eu falei, mas eu quero afirmar uma coisa, né? Se o colapso é o fim de uma história, de toda uma situação, e a gente só aprende a agir nele, então a gente está sempre chegando atrasado. Concordam comigo? A gente está sempre chegando atrasado, sempre chegando em cima da hora, né? E isso é um problema. E aí a gente vira apagador de incêndio, né? Estabilizar, mas esse corpo vai continuar cheio de sequelas e problemas crônicos incuráveis até, né? Infelizmente, então, apesar de acontecer muito da gente agir nesses momentos de desespero, não seria o ideal. Então, agora vai a pergunta para vocês, eu vou até voltar aqui para ver a carinha de vocês, e vocês me respondam, tá? Se é tão preocupante assim agir só nos momentos de crise, né, de colapso, qual seria então o contrário, né? Qual seria a solução para que a situação não chegasse a isso? Para que a gente não agisse só em momento de crise? O que seria a solução disso? Vocês têm ideia? Me falem aí. Vamos lá, pessoal. Pode abrir o microfone, pode escrever. Vocês estão me ouvindo? Estamos. O que vocês acham aí que pode ser? Então, qual que seria a solução para não agir só nesses momentos de crise? Ninguém? Querem nem chutar? Talvez fazer um acompanhamento na clínica, sempre fazer um check-up. Um acompanhamento é ótimo, né? E a gente resume esse acompanhamento em prevenção, né? Porque se a gente está sempre acompanhando, a gente já sabe o padrão daquela espécie, a gente já sabe o padrão daquele indivíduo, né? As particularidades dele, e a gente consegue prevenir, né? O que responderam aqui? O diagnóstico ele acaba vindo depois, né? É importante que a gente realize diagnóstico, mas nem sempre a gente vai conseguir, tá? Então não se prendam a necessariamente diagnóstico, mas o importante é a gente fazer esse acompanhamento, né? Então a palavra-chave seria prevenção, porque com acompanhamento a gente consegue prevenir muita coisa, tá? Vou voltar aqui. Então, guardem essa resposta no coração, tá? Prevenção, acompanhamento, todo esse trabalho prévio com o animal. E vocês vão acabar percebendo que tudo que a gente vai falar agora vai ter um pouquinho disso, né? De um jeito ou de outro, vai acabar finalizando nisso daí. Deixa eu passar. Então, gente, silvestres não pedem ajuda, né? Vocês conseguem imaginar por quê? Né? Com base no pouco aí que eu já falei até agora, né? Por que vocês acham que eles não pedem ajuda? E quando eu falo de pedir ajuda, é de não demonstrar, é de não transparecer, né, que está acontecendo alguma coisa. Vocês têm ideia do porquê que eles fazem isso, né? Por que eles deixam de demonstrar? Tão diferente de um cão, né? Quando acontece alguma situação, o cão já de cara, depende um pouco do animal, claro, mas já de cara ele já mostra, né? Que tá doendo, que tá incomodando, que ele não tá feliz com aquilo, né? Medo, medo é uma coisa, né? Mas medo do que seria? Né? Eles têm um medo, mas a base da resposta seria evolução. E é por medo, sim, medo de morrer, tá? Porque notem que a maioria dos pets não convencionais que estão aí nas famílias, né, que aparecem nos atendimentos, são espécies presas, né? Roedor, lagomorfo, répteis, anfíbios, peixes e vários outros aí, né? E isso na natureza, em vida livre, é um fator decisivo para eles, tá? Porque demonstrar dor ou qualquer tipo de problema significa botar um alvo na testa, né, e ficar acenando para o predador. Não é isso que eles querem. Então,
para não se colocarem em risco, esses animais aprenderam aí, ao longo da evolução deles, a esconder dor, esconder sofrimento, né? A silenciar como forma de se proteger, tá? Porque a dor, quando ela é visível, gera vulnerabilidade. E vulnerabilidade significa morte. Então, eles evoluíram para esconder. Isso é sobrevivência, tá? Então, tem a ver com o medo, mas não o medo como a gente enxerga e sente esse medo, tá? Para eles, o medo é uma coisa diferente. É pura sobrevivência, é uma estratégia evolutiva, tá? E, gente, de forma bem compreensiva, tá? Isso confunde muito quem está começando, né? É caótico na cabeça de quem ainda não consegue enxergar tanto essas coisas, entender isso, porque como que explica para alguém que o papagaio centenário, né, com manejo errado a vida toda, tá quase morrendo, sendo que esse bicho não mudou quase nada na rotina. O que ele mudou foi ele tá se empolerando menos, né, e preferindo banana do que mamão. Como que explica, né? Como que entra na cabeça das pessoas? É difícil, é difícil. Que às vezes até eu vejo situações assim com pacientes que eu fico, gente, não é possível isso, né? É coisa absurda, né? Parece maluquice falar assim, mas muitas vezes é o que a gente recebe, tá? É aquele animal que aparentemente ele tá normal, você faz o exame, você fala, meu Deus, tá morrendo, né? E tem as situações ao contrário também, mas quase nunca com silvestres, tá? Mas antes de fechar esse slide aqui, eu queria falar dessa imagem, tá? Vocês estão vendo essa coitada dessa calopsita aí nessa situação deplorável? Esse aí é o Olaf, ele foi um paciente meu, certo? Não deu tempo de intervir na situação dele, infelizmente. Ele acabou vindo a óbito, mas pelo contexto clínico dele, ele estava com megabacteriose, tá? Mas eu coloquei essa foto dele aí justamente para mostrar para vocês que quando o animal chega assim, nessa situação deplorável, desse jeito, né? É porque o organismo dele já chegou no limite de compensação, tá? E não foi da noite para o dia, que isso aí levou muitos dias, às vezes até meses para chegar nessa situação, tá? Então leve em consideração que se o animal tá desse jeito, meu Deus, tá partindo. Eu sempre falo que animais silvestres, tudo é emergência com eles, tá? Répteis é outro universo, e aí répteis a gente tem que ter um outro olhar, né? Que a emergência deles é diferente. A emergência deles dá tempo de fazer as coisas. Uma emergência com uma ave, por exemplo, ou um coelho que tem um metabolismo extremamente rápido, né? Os dois, 5 segundos são decisivos, tá? Mas bom, gente, né? Se eles escondem todos esses sinais, né? Eles não pedem ajuda, não demonstram. Então, o problema aqui não é que eles não sintam, né? A gente sabe que eles sentem. O problema é que a gente espera o sinal errado, tá? A gente espera pelo convencional, a gente espera pelo clássico. E se a gente espera pelo clássico, né? Então, a maior dificuldade com o silvestre se torna reconhecedor, certo? Porque a gente não consegue enxergar, então a gente tem dificuldade de reconhecer se esse animal está com dor ou não, tá? E é por isso que tem muito paciente morrendo de dor, literalmente, tá? A frase morrendo de dor, para eles, serve de forma literal, os animais morrem, né? E eu fico imaginando hoje, na clínica de pequenos, quantos animais não morrem de dor, né? E ninguém nem percebe. E eu falo isso de situações que eu já vi de cães e gatos, tá? Até de grandes, tem muitos animais que morrem de dor e ninguém sabe reconhecer, às vezes, né? Não consegue ter a empatia, se colocar no lugar do animal, porque é difícil, eu entendo que é, né? Então, quando eu falo de dor silenciosa, eu estou me referindo a uma dor que ela é escondida propositalmente, como a gente já viu, né? Silenciada por fatores evolutivos. E na ciência da dor, gente, a gente sabe que dor não é só nocicepção, tá? Ou seja, ela não é só processada somente a nível neuro, entre sentir e responder. Ela é muito mais que isso, tá? Ela envolve comportamento, fisiologia, né? É um contexto muito mais complexo de interações negativas e tentativas de compensação, tá? E tem muito a ver com a fisiologia do estresse também, tá? Porque dor culmina em estresse, tá bom? Então, em silvestres, para vocês entenderem, a dor ela parece muito mais como uma mudança suave de postura,
tá? De postura mesmo do animal, o animal que fica todo bonitinho, ele fica mais encurvado, né? Redução de apetite, redução de atividade, tá? Alteração sutil de comportamento, às vezes dependendo do nível de dor, tá? E também redução de interação com o ambiente, né? E vejam que com isso a gente pode se confundir de cara, né? E a gente não vai pensar em dor, porque são sinais que podem indicar qualquer coisa, né? Porém, para silvestres, a gente sempre tem que estar com dor em mente, né? Tem que estar com a mente aberta, pensando em tudo e ofertar suporte para tudo aquilo que é possível, tá? Obviamente, você não vai sair socando antibiótico, antifúngico, esse tipo de coisa no animal. Mas quando eu falo de analgesia, de controle de dor, né, de suporte, a gente tem que oferecer tudo aquilo que é possível ele ter, tá? Então, se o animal apresenta algum desses sinais, né, tá mais apático, tá mais quieto e tudo mais, você tem que se perguntar, será que ele tá com dor? Então, se perguntou, né, provavelmente a resposta é sim, tá? Uma analgesia não vai fazer mal a ninguém, tá? Óbvio que a analgesia tem que ser muito bem pensada, né? E a gente tem que conhecer as doenças e as situações também para entender o nível de dor do animal, tá? Um exemplo clássico da rotina é aquele animal que só ficou mais quietinho, né? Como a gente falou, mais apático, aquele animal que não está mais interagindo tanto, que nem antes. Isso aqui é o que o tutor vai falar para você, tá? A ave que parou de subir no puleiro e está preferindo ficar mais no fundo da gaiola, tá? É aquele animal que até come, mas ele come menos que antes, né? Ou então ele está selecionando o que vai comer, sendo que antes ele não fazia isso, tá? É assim que normalmente o tutor vai trazer para vocês. Um exemplo aqui, coelhos, né, com problemas dentários, muitas vezes eles fazem isso antes de parar de comer de vez, né? Eles começam a selecionar. E aí, algumas vezes o tutor, ele não percebe de fato. Nem sempre todo mundo está acompanhando o animal o tempo todo, né? Deveria, mas a gente sabe que não é a realidade, né? Então, eles começam selecionando ali os alimentos mais macios, né? Evitando aquilo que vai exigir mais atrito, e isso é demonstração de dor, tá? É uma dor que começa ali, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, uma dor aguda que pode provavelmente e vai se tornar crônica, tá? Com o passar do tempo, dos dias, né? E aí não tratou, virou crônica. Se virou crônica, gera um monte de desequilíbrio a longo prazo, tá? Mas a gente vai falar um pouco mais de estresse lá para frente, como eu falei para vocês. Então, para fechar o raciocínio aqui, tá? A gente não espera sintoma claro, clássico em silvestres, tá? Se você fica esperando isso, você pede para errar, tá bom? Então, se houver a demonstração mínima de um sintoma, né, um sinal clássico neles, chegou meio tarde, tá? Muitas vezes é tarde demais, né? Não quer dizer que é 100% das vezes assim. Gente, de novo, uma fotinha do Olaf, aí, né, meu pacientezinho que se foi. Essa imagem aí eu recebi antes daquela outra, tá? Que ele tá naquela situação horrorosa. E quando vocês olham assim, aparentemente ele não tava tão mal assim, né? O que vocês acham? Vocês acham que ele aparenta tá mal? Sejam sinceros comigo, eu respondo aí. Só de olhar para ele, assim, né? Num olho que não tá tão treinado. Que até eu olho e falo assim, nossa, nem parece que ele tá tão mal, né? Tá de olho aberto, tá aparentemente ativo, né? O que vocês acham? Que ele aparenta? Tá mal? Ótimo. Eu ia chegar nisso, as asinhas, né? Realmente ele não aparenta tá tão mal assim, né? Mas a gente desconfia, porque a gente está aprendendo a ter esse olhar clínico, então a gente desconfia já. Então, vamos olhar para a situação dele aqui, né? Como eu falei, a suspeita era que ele tinha megabacteriose, né? Por mais que ele pareça tá aí todo bonitinho, certinho, em pezinho, olha a carinha dele ali. Esse animal já regurgitou, tá? Então ele tem aqui, ó, perto da comissura do bico, até aqui tá sujo no peitinho dele, né? Essa regurgitação, ele regurgitou. O animal que regurgita, uma ave que regurgita é um problema, né? Vômito para eles é bem mais incomum. Vômito é quase sinônimo de morte, né? Não que regurgitar seja bom, mas ela regurgitou. Se regurgitou é porque tem um problema gástrico, normalmente, tá? E é uma das coisas que a megabacteriose faz. E outra coisa que a colega Emanuele falou, que é uma verdade, quando você olha assim para ele, né? Não dá para ver o corpo inteiro, mas a gente já consegue ver as asinhas caídas, né? Na imagem anterior,
A gente vê isso de forma muito clara. Esse animal está se apoiando na asa. Ele não tem força nem para viver mais, tá? Mas aqui dá para ver também. E essa é uma ótima sacada, uma ótima percepção, tá? Porque se ele tá aqui desse jeito, regurgitou, tá com essas penas horrorosas, né? Não dá para ver tanto aqui, mas já vê que ele tá bagunçado, né? A ave normalmente é toda lisinha, arrumadinha, bonitinha, e aqui ele tá bagunçado, com as asas caídas, acabou de regurgitar, ele tá com dor, gente. Ele tá com dor, tá? Muitas vezes vocês vão ter que supor, mas aqui ele tá com dor, tá? E essa situação dele mostra para a gente que é muito importante a gente ter ferramentas para avaliador, como o Grimace Scale, tá? Não sei se vocês conhecem, a gente tem a Grimace Scale, tá? Que é uma escala de expressão facial para avaliação de dor em animais, tá? E basicamente o que ela faz é avaliar as unidades de ação facial que mudam quando o animal sente dor, tá? E essa escala ela foi, né, validada comparando animais com e sem estímulo doloroso, tá? Avaliando resposta à analgesia e também fez correlação com parâmetros fisiológicos, porque tem alteração, tá? Glicemia, alguns leucogramas alteram com a presença da dor, tá? E só a título de curiosidade, essa tabela ela foi descrita primeiro, né, e desenvolvida primeiro aí em roedores de laboratório, né, que é muito mais acessível. Depois ela foi feita para coelhos e hoje a gente tem de gatos também, né, muito importante para felinos. Então aqui a gente tem dois exemplos que foram tirados desse artigo aí que fala sobre manejo de dor, né, em pets exóticos e animais de zoológico, tá? Então, no primeiro quadro aqui, a gente tem a escala de dor para ratos, tá? E no segundo tem para coelhos. E em ambas são descritas alterações parecidas a nível de microexpressão facial, porque a gente está lidando com dois mamíferos, né? Animais que não são do mesmo grupo, mas são mamíferos, né? Então tem as expressões meio parecidas. Então, tanto no rato quanto no coelho, eles avaliaram algumas alterações bem, né, bem próximas, como fechamento orbital, né, achatamento de nariz, de bochecha, tensão, né, da bochecha, mudança na posição das orelhas, né, alteração em formato de narina, tá? Então, isso foi bem parecido nos dois. Às vezes muda a forma de escrever, às vezes um tem um negocinho a mais, né, avaliado, mas sem problema, são bem parecidos. Eu quero que vocês percebam que nas duas escalas a gente tem colunas, né? As coluninhas aí, e as colunas condizem com o nível de dor do animal, tá? E a demonstração também das alterações que cada traço deles vem trazendo, tá? Então, gente, por exemplo, vamos pensar aqui, vamos olhar na tabela o Grimace Scale do ratinho aqui, primeiro, tá? Então, no ratinho, percebam que aqui na primeira linha, né, a gente tem estreitamento orbital. Estão vendo aqui o textinho aqui? Então, essa primeira linha está avaliando o estreitamento orbital deles, tá? E daí a gente vê que conforme o animal tem mais dor, né, esse estreitamento orbital vai se fechando, né? O olhinho vai ficando menor. Então, aqui nessa mesma linha aqui em cima, a gente tem os níveis de dor, né? Então, tem um animal que tá sem a presença de dor, tem dor moderada e tem uma dor mais intensa, tá? Então, conforme o animal vai tendo mais dor, o nível de estreitamento orbital aumenta, tá? Serve a mesma coisa para o coelho, e aqui, a partir daqui, a gente vai vendo outras alterações, tá? E daí, a partir daí, né, a gente já consegue ir avaliando todas as alterações propostas que eles avaliaram, tá? De forma individual. Mas eu quero que vocês percebam que no fim, ó, quando vocês olham aqui, né, de dor moderada a dor intensa, a gente consegue ver todas essas alterações presentes, tá? Todas juntas. Quando a gente avalia, a gente olha para o rosto do animal, né, vê a expressão facial dele, a gente consegue ver tudo isso junto acontecendo ao mesmo tempo, tá? Não é a presença de um ou outro que vai dizer para mim se tá com tanta dor assim. Mas independente se é moderado ou não, a gente tem um certo nível de todas, tá? Gente, essa Grimace Scale é bem legal, ela é muito útil, né? A gente tem aí, né,
principalmente para felinos. Eu acho que o mais utilizado hoje é para felinos, tá? E o pessoal usa muito para avaliação facial como parte de protocolo de dor nos hospitais, tá? Mas isso eu tô falando de especialistas em felinos, porque não é a maioria que usa, tá? E para pets não convencionais, né? Porque aí eu coloquei o Grimace Scale de 2 não convencionais, né? Algumas espécies já têm escala validada, como eu mostrei aí, né? Ratos e coelhos, né? Mas outras ainda não têm. Mas isso não significa que não exista microexpressão de dor. O que acontece é que isso não foi formalmente estudado ainda, tá? E muitas vezes, com o nosso conhecimento anatômico e fisiológico, né, a gente consegue extrapolar os princípios disso para usar essas escalas com outros animais que ainda não tem estudo, certo? Porque a base disso ela é simplesmente neurofisiológica, ou seja, a dor ela vai gerar resposta muscular involuntária, tá? Isso é visível, certo? Vocês estão me escutando, gente? Peraí. Ai, tem pergunta aqui. Esse Grimace Scale é usado de forma universal? Tá? Ele é usado de forma universal. Eu acredito que em vários outros lugares, provavelmente deva ter outros estudos, né? Tem gente todo dia avaliando coisas novas, avaliando outras características físicas de dor, né? Para a gente conseguir avaliar e perceber, mas a base dele é universal, tanto que a gente consegue usar isso daí como parâmetro para várias outras espécies, tá? E como eu sempre falo, a gente não está falando de répteis. Répteis é outro universo, é um negócio assim de outro mundo, tá? Mas não quer dizer que eles não sintam dor. E não quer dizer que eles não possam ter expressões faciais de dor também, tá? Então, gente, para a gente fechar aqui, resumo da ópera, né? Dor tem padrão visual, tá? Ou seja, mesmo quando ela é silenciosa, ela deixa a marca. Mas é uma marca que só é perceptível para quem sabe olhar, tá? Para quem aprende a olhar. E quando vocês aprenderem a enxergar, isso vai mudar completamente a forma de examinar um paciente, tá? Porque você deixa de esperar sintoma clássico, né? E passa a observar aquelas micro alterações, né? E essa é uma das formas que a gente consegue agir antes do colapso também, certo? Passar aqui. Bom, né? Silêncio como sinal clínico. A gente estava aí falando de dor, né? Como dor é silenciosa, né? Então, se ela é silenciosa e os demais sinais também, né? Não são demonstrados de forma tão clara assim, estão sempre mais escondidinhos, né? Nesses animais, eu preciso aprender a escutar o silêncio, certo? Né? Porque ele fala muito, o silêncio fala muito, gente, quando a gente aprende a entender as entrelinhas, tá? E esse é um treino que começa agora na graduação. Então, se proporcionem a observar, tá? O silêncio e a observação, muitas vezes, ela é muito mais importante do que só a prática, tá? A prática é muito importante, a teoria é muito importante, mas observem, aprendam a observar de boca fechada, vendo qual que é o comportamento daquele animal, vendo o que que o clínico está fazendo, tá? Então, gente, uma coisa que eu afirmo aqui para vocês, né? Alterações comportamentais quase sempre vêm antes de alterações clínicas clássicas, tá? E tô falando aqui para silvestres, tá? Isso é bem claro na literatura, né? Porém, o problema é que a gente não aprende a valorizar isso desde o começo, como a gente já falou. Mas aqui com a palestra eu espero minimamente despertar isso em vocês, tá? Porque vocês vão perceber e quando vocês começarem a enxergar tudo isso, né, muita coisa vai se encaixar e vocês vão conseguir agir de forma antecipada, né? Até mesmo para pequenos animais ou grandes também, tá? Então, a medicina de silvestres, ela pode muito bem ser usada como parâmetro para as outras, certo? Porque a gente aprende muito, a gente não aprende só silvestres, trabalhando com silvestres, a gente aprende a aplicar uma medicina veterinária diferente, tá? E tem uns exemplos muito comuns de leitura de silêncio, né? Só para vocês entenderem, seria aquele animal que se isola do grupo, tá? Ou até mesmo do tutor, aquele animal que normalmente fica mais grudado no tutor, né? Às vezes a ave é muito assim, gosta de ficar empoleirada. Aquele animal que está dormindo demais fora do horário comum para a espécie, né? Às vezes o animal é mais crepuscular, como o coelho,
né? Ele tem esses horários mais parecido com um gato, e aí acontece que ele não tá ficando mais ativo nesses horários, ele tá ficando sonolento igual ele fica de dia, né? E a gente tem também aquele animal que já não está interagindo tanto com o ambiente ao redor dele. Então, o animal que parou de escalar, né? O animal que já não está mais cavando mais, não sobe mais tanto no puleiro, não está vocalizando muito, né? Quando vê alguma coisa, sendo que normalmente, principalmente aves, né? Elas são bem interativas, vocalizam, avisam, né? Aquele animal que está mais desatento com o ambiente, ele não está ligando muito para o que está ao redor dele, porque ele está sentindo desconforto interno, né? Então ele se fecha mais. E, gente, para pegar o jeito e a manha disso, né? Não tem como só olhar o animal em cima da mesa, tá? A gente precisa entender contexto em que esse animal está inserido, né? Como a anamnese, né? Quem está começando, quem já está aí para o meio, para o fim, já encheu o saco, mas é fator decisivo, tá? A anamnese é um fator muito importante, a conversa é muito importante, tá? Então, quem achou que ia fazer veterinária porque não lida com gente, eu sinto muito. E isso aqui, tudo isso aqui que eu falei, essa coisa de fazer anamnese e tudo mais, né? E ter esse olhar para o paciente, ele não se encaixa para animal que está em urgência e emergência, tá, gente? Pelo amor de Deus. Animal que está em urgência e emergência, você estabiliza primeiro, depois você pergunta, tá? Na hora que o bicho chegou com parada cardiorrespiratória, chegou em choque, chegou com taquipneia, taquicardia, sei lá eu o que que vocês vão encontrar, corre, tá? Larga o tutor lá, senta aí, espera, pega o bicho, leva para o lugar, para a sala de emergência, centro cirúrgico, sei lá, estabiliza, faz tudo que você pode. Estabilizou, voltou a respirar minimamente sozinho, né? Voltou a ficar melhorzinho. Aí você senta lá e pergunta para o tutor o que aconteceu, tá? Gente, vocês estão me escutando aí ainda? Sim, tá. Tá ótimo, então. Então vamos lá. Bom, como eu falei para vocês, né? A gente vai falar de estresse, porque pensa num assunto importante para pets não convencionais. Eu acho que a gente deveria saber mais e estudar mais sobre estresse para todos os indivíduos, né? Cão e gato também. Falando mais de cão, né? Porque gato a gente já sabe que é um bicho naturalmente extremamente estressado, mas falando de cão, a gente menospreza muito o estresse e não deveria, né? E nesse contexto aí de colapso, saúde de silvestres, estresse é estritamente importante, né? Aí vocês vão entender mais o porquê, mas vamos começar pelo básico agora. Que ele fala sobre, né, o eixo do estresse e tudo mais, em relação à agressão, né? Mas o que eu gostei dele, que eu queria que vocês vissem, era só a definição, tá? Que é o básico do básico. Então, para vocês entenderem, o que que é estresse? Vamos tirar o estresse desse lado, né, emocional somente. Vamos levar para um lado físico e palpável, tá? Então, estresse é resposta não específica do corpo a qualquer demanda de mudança, tá? Simples. E vai ser descrita como efeito de qualquer coisa real ou potencial que vai ameaçar a constância do ambiente interno, tá? Então, um estressor é um estímulo que vai perturbar a homeostase, o equilíbrio, tá? E vai ativar uma variedade aí de processos químicos e fisiológicos, bem como os mecanismos de comportamento de enfrentamento para restaurar equilíbrio, homeostase e promover sobrevivência, tá? Então, basicamente, estresse é isso. E como a gente já viu, o estresse não é nada abstrato, né? É pura fisiologia, ele é real, ele é palpável, vai muito além de uma condição que altera a saúde mental, né? Ele interfere em metabolismo. Então, tenham isso em mente. Aí o animal está estressado. Então, se ele está estressado, a gente tem um problema muito grande, que a gente só fala, né? Ah, ele está estressado, ele está bravo. Já pararam para pensar o que está acontecendo dentro dele? Tá o caos, né? Então, para vocês entenderem mais um pouquinho, minimamente, o que eu estou falando, né? Entender o quanto isso é palpável, o quanto isso é real e quanto disso é fisiologia,
eu vou explicar para vocês um pouquinho do eixo do estresse. Mas não se desesperem, não precisam guardar toda a fisiologia da coisa, é só para vocês entenderem. Tá? Então, o eixo do estresse, que é conhecido aí também como eixo hipotálamo hipófise adrenal, que era o título lá do artigo, né? É um eixo neuroendócrino, que vai atuar na regulação da liberação de cortisol. Simples. Isso acontece por quê? Né? E como, né? Quando a gente tem um estressor físico ou emocional, né? Gera um estímulo lá no hipotálamo. Estimulou o hipotálamo, ele vai liberar o fator liberador de corticotrofina, que é o CTH, tá? Esse CTH vai estimular a hipófise, que vai secretar o hormônio adrenocorticotrófico, né? O nosso ACTH, e esse ACTH vai estimular as glândulas adrenais que ficam ali na região renal, né? Na região mais cranial do rim, certo? Para produzir cortisol. Então, essas glândulas adrenais vão produzir o cortisol e a partir disso vai gerar adaptação metabólica, adaptação imune, hormonal, comportamental, certo? Isso daqui que eu falei, né, sobre fisiologia, só reforça aquela definição, tá? Então, entendam que isso daqui é palpável, é completamente real, tá? Como eu disse para vocês, precisam se desesperar, não vou ficar explicando fisiologia aqui eternamente, tá? É só para vocês entenderem que isso tem começo, meio e fim, tem pé e tem cabeça, tá? Uma outra coisa muito importante para entender também sobre o estresse é que ele existe em duas formas, né? O estresse agudo e o estresse crônico. O agudo é aquele estresse fisiológico necessário, né? O estresse de fuga do predador, por exemplo, né? É aquele pico que deixa o animal em alerta e preparado para reagir, tá? Ele é rápido, tem começo, meio e fim, e é onde ele dá o recado dele e vai embora. É só isso. E ele é saudável, ele é esperado, é importante que tenha, né? É aquele se liga do animal, né? Acorda para a vida, vamos lá, né? O problema é o estresse crônico, tá? Porque com ele, o estímulo negativo não vai embora, né? O corpo fica ativado ali o tempo todo, tentando compensar, e nenhum organismo foi feito para funcionar em alerta permanente, né? E aí a gente começa a entender o preço disso para o animal, né? Porque o estresse crônico, ele está associado à imunossupressão, tá? Aparecimento de doenças metabólicas, infecções oportunistas, tá bom? Por conta dessa queda do sistema imune, tá? Pior resposta ao tratamento e também tem um aumento da mortalidade. Como eu já disse, morrem de estresse, tá? E todas essas consequências, né? Elas podem vir de quê? Né? Uma contenção excessiva e agressiva, que é o que acontece muito, um ambiente barulhento em que esse animal tem inserido, tá? Alimentação e ambiente inadequados com aquela espécie, né? Um sono errado, sono interrompido, né? A rotina imprevisível, convivência com predadores domésticos, então uma ave, um coelho que vive com um cachorro, gato, né? Isso não é certo. Né? E a gente vê aqui, como eu falei, que isso vem do manejo, né? Tudo isso que eu acabei de falar, né? O que precede esse estresse crônico, que não é só isso, tudo isso é erro de manejo, gente. É o básico do básico. Bom, vocês estão me ouvindo ainda, né? Então, vamos lá. Agora eu trouxe essa imagem, peraí, só para ela ilustrar tudo que eu acabei de falar, tá? Eu achei ela muito interessante. Eu acabei colocando ela no último segundo porque eu gostei demais dela, tá? Então, ela é uma imagem de um livro que eu não sei se vocês conhecem, se não conhecem, conheçam, usem, tá? Tem 1 bilhão de edições, eu acho que isso daí é a 10ª edição do livro, nem sei. Tem tanta edição desse livro guardado que eu nem sei. É o Fowler Miller, tá? Esse livro é muito bom. Usem, usem muito, tá? E essa imagem, ela mostra exatamente o que a gente vem construindo e falando até agora, né? O caminho do fator estressante até a doença. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um animal, né? E vale ressaltar que para esse animal existem fatores predisponentes na vida dele que são inerentes a ele, né? É tudo o que faz ele reconhecer o mundo ao redor dele a partir do próprio ponto de vista, tá? São
todas as coisas que definem como que ele vai enxergar o mundo. Então, genética, sexo, idade, experiências prévias, né, ambiente, né? E uma coisa muito importante é que dois animais expostos ao mesmo fator estressor, né, eles podem responder de forma diferente, gente, com forma completamente diferente. E depende muito desses fatores predisponentes, tá? São fatores que individualizam o ser vivo, né? O ser humano tem muito isso, né? Os animais também têm. Então, é uma forma da gente criar uma empatia aí por eles, né? Então, depois de um animal ser exposto ao estressor, né? O que que vai rolar? Cadê? Que eu me perdi aqui na imagem. Então, animal exposto ao estressor, logo em seguida vem a percepção desse estressor, tá? Cérebro, corpo, percebeu que tem um estímulo, né? E ele pode ser interpretado imprevisível, controlável, incontrolável, ameaçador, não importa, tá? E a partir daí, o cérebro vai ativar a resposta do estresse, tá? E aí entram os lindos dos mediadores primários, como adrenalina, noradrenalina, glicocorticoide e vários outros que estão aqui, tá? E a curto prazo, isso gera adaptação, tá? O animal se regula e volta ao normal, e fica tudo certo, tá? Mas a longo prazo vira desregulação. E aí se desregula, começa a ter desfechos secundários aqui, ó, que são as alterações metabólicas, inflamatórias, imunes, cardiovasculares, tá? Que são alterações que a gente vê bem claro quando a gente faz um exame, tá? Por isso que eu falei dos exames das alterações fisiológicas, tá? No exame, isso tudo aqui é bem palpável. E se isso daqui for mantido, né, a longo prazo, ao longo do tempo, evolui para os desfechos terciários, tá? E os desfechos terciários são aquelas doenças que a gente enxerga na clínica, tá? Desde as doenças físicas até as mentais, né? É tudo que aparece como doença no final do processo. É aquilo que normalmente vira colapso, tá? E a gente vê que isso daqui, ó, esse final é consequência dessa cascata aí que começou lá muito antes. Então, né, um estresse agudo seria o animal que está fugindo do predador, ótimo, acontece e acabou. Mas aqui, um estresse crônico é o animal que está se alimentando errado, tá? Que tem manejo ambiental errado, com certeza vai acabar nisso daqui, tá? Então, aqui a gente percebe que colapso não começa no órgão, certo? Mas é uma resposta ao ambiente que o animal está inserido, tá? Então, a gente entende que muitas vezes a doença não é o início do problema, tá? E aí tem um slide lindo só para isso, para a gente entender quando o problema não é a doença. Como está escrito aí, raros colapsos são causados por doença primária, tá? Por patologia primária. Na maioria das vezes, quando a gente vê doença, é consequência de um contexto, tá? Mais uma vez, eu trouxe o Olaf aqui para vocês entenderem, porque a situação dele foi bem drástica, né? Então, Olaf não sobreviveu, mas a suspeita clínica era megabacteriose, tá? Que apesar do nome, é uma doença fúngica, não é uma bactéria, tá? E infelizmente é uma condição relativamente comum para psitacídeos, principalmente quando se trata de desequilíbrio imunológico, certo? Mas eu quero que vocês percebam uma coisa aqui, eu quero que vocês me respondam, tá? O problema do Olaf, ele não começou na megabactéria. Onde vocês acham que começou, então? Né? Olhem essa situação dele, olhem essa imagem, esse ambiente, onde vocês acham que começou o problema do Olaf? Me falem. Gaiola pequena, sim, que mais? Manejo incorreto, com certeza, né? Fezes, que tá tudo ali, livre, leve, solto, alimentação errada, né? Eles precisam de espaço para se movimentar. Ali, ele sozinho tinha espaço, mas ele tinha uma companheira, então ficava muito mais difícil. Tinha poucos puleiros lá dentro também da gaiolinha dele, tá? Então vamos lá olhar. Respostas ótimas, é isso. Ambiente. Essa gaiola de aço galvanizado aqui sempre dá intoxicação no animal, tá? Porque psitacídeo ama ficar roendo isso daqui. A alimentação baseada em semente é para comer só semente? Não é, gente. Isso daqui é pura gordura. Até o comedouro tá todo cagado, sujo. Ó, o puleiro, misericórdia.
Aqui, substrato, que não dá nem para falar que tem substrato, né? Esse troço, essa grade direto aqui, o bicho tendo que pisar. Um animal que claramente está doente, né? Esse ambiente está errado, está tudo errado aqui. Então, gente, isso daqui que vocês estão vendo não é só desorganização, tá? Isso não é só porquice, isso aqui é ambiente pró-doença, né? A megabactéria, ela não é necessariamente um invasor primário agressivo. Na verdade, ela se aproveita de situações que são favoráveis para ela, né? Assim como a maioria das doenças dos animais silvestres, né? Megabacteriose, candidíase, tricomoníase, né? Todas essas doenças que são muito características de aves, normalmente, quase sempre, 100%, né? Mas não só de aves, elas são secundárias, tá? E aí, no caso da megabactéria, ela se aproveita de situação favorável, né? Porque ela já está no organismo do animal. Ela faz parte ali muitas vezes, né? E o que, que é favorável para ela, então? É o estresse crônico, é o erro de manejo, é a dieta inadequada, né? Deficiência nutricional, a imunossupressão, ambiente contaminado, tá tudo errado, tá? E é a partir daí que ela se desenvolve, toma conta aí do animal, né? Piora o quadro e provavelmente vem óbito, né? Quando a gente consegue resolver, é ótimo, mas às vezes, infelizmente, a gente não consegue, porque é tarde. É triste, mas é real. Então, a pergunta aqui não é qual que era a doença do Olaf, qual que é a doença desse animal. A pergunta certa é o que que permitiu que essa doença se instalasse, né? Na maioria dos casos, manejo. Esse ambiente para a doença aí, tá? Que esse cenário começou no manejo. Doença é a última peça, e eu vou falar disso até o final, tá? Normalmente vem de manejo. E, gente, eu não estou mostrando essa imagem para vocês para ficar apontando o dedo, né? A gente pensa em um monte de coisa, um monte de barbaridade, a gente quer chorar, a gente quer bater as pessoas, mas isso aqui é mais para mostrar para vocês entenderem responsabilidade, importância do manejo e raciocínio clínico, tá? Porque se eu tratasse isso daí só com antifúngico, fizesse suplementação, controle de dor, né? Tratasse todos os sinais desse animal, tentasse fazer estabilização e não falasse do ambiente, de alimentação, de higiene, eu estaria tratando consequência, tá? E não a causa. E aí o desfecho seria o mesmo. Qual que é a minha utilidade nisso, se for para ficar tratando consequência? Nenhuma, tá? A gente só trata a consequência quando já não tem mais o que fazer, né? Falando aí de doenças crônicas. Mas aí a gente tem um raciocínio diferente, não nisso daqui, porque tem o que ser feito, tá? Então, o Olaf, ele não morreu de megabacteriose. Ele morreu de um contexto que permitiu que ele ficasse doente, né? Que a doença florescesse, simples assim. E é isso que eu quero que vocês levem daqui, tá? A doença, ela começa no ambiente, não é que a megabactéria tá ali naquele cocô. Nem sempre a doença aparece desse jeito, tá? Mas esse ambiente proporcionou que ele ficasse doente, tá? Então, a doença começa no ambiente, no contexto, tá? E quem aprende a enxergar deixa de ser tratador de doença e passa a cuidar de um indivíduo. Isso muda tudo, tá? E é a partir dessa falta de visão e de conhecimento que a gente escuta tanto essa frase linda aqui na clínica, né? Ficou assim do nada, né? Essa frase, ela é muito boa, ela é simplesmente maravilhosa. Adoro essa frase, eu tenho vontade de morrer toda vez que eu escuto ela. E se vocês não escutaram, vocês vão escutar, tá? Né? E essa é uma frase que, além de deixar a gente maluco, ela é injusta com o corpo do animal. Mas é injusta justamente porque a gente já falou aqui como que essa linha do tempo até o colapso, né? Ela é invisível para quem não consegue enxergar a fundo, né? Para quem não tem esse olhar treinado. Os pequenos erros, eles vão se acumulando, né? E aí vai causando estresse, imunossupressão, desequilíbrio metabólico, até que o corpo não aguenta mais. A gente já falou disso, né? Então tem um lugar onde isso tudo começou, né? E a gente tem capacidade de aprender e olhar para onde isso tudo começou, certo? Então, entendam, colapso não acontece de uma vez, é construído, tá? Ele sempre começa em algo que parecia muito pequenininho, para ser levado a sério, parecia ser muito sem importância, tá? Mas aí agora, para dar
um norte para vocês, eu trouxe um caso clínico, que não é um caso real, né? Eu criei uma situação aqui, mas é real no sentido de tanto que isso aparece, tá? Então, né, agora prestem muita atenção, eu vou falar o caso clínico aqui, eu vou ir falando. Se vocês quiserem ir falando as coisas aí também, fiquem à vontade, tá? Ó, mas presta atenção, a gente tem um coelho, então, tá? Vamos imaginar um coelho jovem, aparentemente saudável, certo? Ele come, interage, vive dentro de casa, tá? Só come ração, frutas e legumes em excesso. E aí o feno, que seria o ideal para a alimentação dele, a base ideal, ele come muito pouco, quase nada. Então, aqui já começa o primeiro erro silencioso, né? Vocês vão prestando atenção, vocês vão ver onde isso vai dar. Tá, por que que isso já é o primeiro erro? Porque coelho tem dentição de crescimento contínuo. Coelho é elodonte, tá? É o termo bonito para dente que cresce para sempre, tá? E se eles são elodontes, eles precisam e dependem de abrasão mecânica contínua, tá? Para manter esse desgaste fisiológico do dente. E isso é feito com as fibras longas, com o feno, certo? O feno promove esse desgaste por conta do tipo de alimentação, ou tipo de mastigação que os coelhos fazem, tá? Além disso, a alimentação baseada em feno, ela é o ideal para manter a saúde do trato gastrointestinal deles, tá? Então, se precisa de feno para tudo isso, a gente já tem o início de um desequilíbrio aqui, tá? Só que ninguém percebe nada ainda, ok? Porque leva um tempinho até começar a aparecer os problemas. Aí, com o tempo, esse crescimento excessivo dos dentes, né, forma o que a gente chama de pontas dentárias. Essas pontas dentárias, quando começam aí a surgir, elas começam a causar umas pequenas lesões, tanto em língua quanto em mucosa da cavidade oral, tá? Nas bochechas e todo ao redor. Mas além disso, que já é muito ruim, né? Que o animal já está sentindo dor, que pode estar acontecendo também é crescimento retrógrado, tá? Onde o dente vai crescer no sentido contrário dele, né? Vamos imaginar aqui dois dentes. O sentido do dente é fazer isso, né? É crescer para região dentro da boca. Só que ele está crescendo ao contrário. Ele vai crescer para cima, indo para a região de olho, aqui indo para região de mandíbula, né? Vai formar abscesso, várias coisas. E aí, se esse dente está seguindo no sentido interno, né? Está se entrando, indo para o sentido contrário, isso está acontecendo porque ele está encontrando resistência. Retrógrado, na verdade, ele encontra resistência, né? Nossa, eu odeio falar crescimento retrógrado, meu Deus. E aí, esse dente que está crescendo ao contrário, né? Começa a gerar compressão em estruturas próximas de raiz. No caso, pensando em maxila, em mandíbula, maxila, que é o maior problema de todos, né? Aqui na mandíbula vai criar abscesso e tudo mais, mas pensando em maxila, também vai, né? Mas o problema é que ele começa a afetar as estruturas que estão próximas ali, né? Desse dente. O que está próximo do dente? O coelho ele tem uma anatomia muito boa, né? Graças a Deus. Aí começa a afetar o ducto nasolacrimal, que pode obstruir, começa a afetar o olho, que esse animal pode ter exoftalmia, tá? E conduto aditivo. Então, não se espantem um animal com problema de boca que tem problema auditivo, que tem otite, tá bom? Já vi animal que tem que tirar o conduto auditivo por causa de abscesso de dente. É horrível. E aqui, o que que o tutor percebe aqui nesse momento, né? Que o coelho tá mais quietinho, tá mais seletivo, parou de comer tanto assim, sabe? Tá selecionando mais, tá mais enjoadinho. É isso que ele vai levar para você, tá? Ou então ele só vai ficar olhando isso daqui e achar que não é nada, que normalmente é assim, né? Mas o que que tá acontecendo aqui? É dor, gente. Esse animal tá com dor para mastigar, tá com dor para pensar na vida dele, ele tá com dor para se abaixar e fazer xixi, ele tá com dor para existir, tá? E essa dor fica ali agindo, vai se tornando crônica, né? E o bicho vai esconder. Então, o animal aqui que tá com dor, ele vai fazer o quê? Começar a reduzir o consumo de feno, né? E de outros alimentos mais duros, claro, mas a gente tá falando de feno que é o mais importante. Justamente o alimento que ia ajudar no desgaste dentário, tá? E ele faz isso por causa da dor. Aqui nesse caso, o coelho já nem comia tanto, né? Mas comia o mínimo do mínimo, né?
E aí ele vai começar a optar mais pela ração, as verduras e os legumes, né, que são mais macios, e essa dor só vai aumentando, esse ciclo se retroalimentando. E aí a gente entra numa fase extremamente delicada aqui da fisiologia do coelho, porque além de todo o problema que ele já tem, coelhos não podem ficar em jejum, tá? Porque o trânsito gastrointestinal deles depende da ingestão contínua de fibra, e quando a ingestão diminui, a motilidade reduz, tem fermentação, né? Essas bactérias começam a fazer o que não deveriam, né? Começa a surgir bactéria que não deveria, a microbiota intestinal também se desequilibra, tá? Então começa a ter a hipomotilidade desse intestino, desconforto abdominal por causa de acúmulo de gás, tá? Disbiose, essas bactérias aí já não sabem mais nem para onde vai, nem de onde que veio, né? E o pior de todos, que quase sempre vai acontecer, estase gastrointestinal, tá? Muito ruim. E nesse momento, o que o tutor fala para você? Que ele chega desesperado lá no atendimento, ele parou de comer ontem, né? Isso é muito bom. Foi do nada, gente. Mas vocês percebem que não foi do nada? Não começou do dia para a noite, né? Começou dias, meses até antes, tá? Foi na dieta inadequada, foi na ausência da fibra longa, né? Na dor que ninguém viu, que poderia ter sido resolvido lá no começo, né? Quanto isso, tudo isso aí está acontecendo, o organismo do animal tá o quê, né? Sobre estresse constante, porque a dor crônica, como eu tinha falado lá no começo, ela ativa o eixo do estresse, como eu já expliquei lá, né? Cortisol sobe, imunidade cai, o animal começa a ter infecções secundárias, alterações metabólicas, né? E colapsa. Simples assim. Então, agora, esse animal, ele tá com dor, tá com hipercrescimento dentário, tá com hipomotilidade gastrointestinal, tá com estresse crônico, né? Porque tudo isso está acontecendo, e imunologicamente fragilizado. Nesse cenário, o animal vai ficar o quê? Suscetível à infecção secundária, oportunista, tá? Pode surgir rinite, sinusite, secreção ocular persistente, né? Por causa da alteração dentária, pode ter exoftalmia. Essa secreção ocular pode estar contaminada, tá? A obstrução do ducto nasolacrimal, certo? Pode surgir infecção respiratória, muitas vezes surge por causa da obstrução do ducto nasolacrimal, tá? Que mais? E aí tem as alterações secundárias também que vêm do intestino, tá? Por causa da disbiose, porque a parede, ela altera a permeabilidade dela, e as bactérias que estão ali, as bactérias que se tornam patógenas, né? Patogênicas, começam a viajar pelo organismo. E aí um quadro que era só dentário, vira dentário, digestivo, respiratório, metabólico, e aí o animal colapsa, né? E aí entra em choque e pode culminar em óbito a maioria das vezes, tá? Percebe que não foi do nada? Que isso que aconteceu foi o último capítulo para chegar no colapso, tá? A doença em si, o problema, tudo que estava acontecendo, na hora que você olha, você nem sabe de onde veio, né? Mas começou de algum lugar, certo? E começou no manejo, né? O corpo tentou compensar, esse animal tentou mastigar diferente, né? Tentou compensar ali a questão da dor, do estresse, só que o animal não conseguiu, né? Chegou no limite dele, né? Então, gente, se a gente aprende a enxergar o primeiro erro, a dieta inadequada lá, a mudança sutil de comportamento, a dor silenciosa e tudo mais, a gente evita desfecho mais catastrófico, tá bom? A gente evita. O importante é a gente evitar. Tudo bem? Vocês estão me escutando ainda? Tá quase acabando, hein? Fechou. Vou continuar. Aí aqui eu trouxe a foto desse papagaio, né? Dando continuidade aí ao tema anterior um pouco, mas a gente não vai falar do caso clínico desse papagaio, porque eu recebi essa imagem tem um tempo, eu não faço ideia de quem é, de quem que veio, de quem que é esse paciente, eu só sei que eu achei no meio das minhas coisas, e eu pensei, tem que colocar essa imagem, tá? Então, se algum dia alguém falar, essa imagem é minha, deve ser, porque eu não lembro quem que me enviou, gente. Eu faço parte de tanto grupo e tava lá essa imagem. Mas eu trouxe essa imagem só para exemplificar o que eu acabei de falar, tá? Vocês acham que isso daí começou de um dia para o outro? Começou ontem? É óbvio que não, né? Clássico que não começou ontem.
né? E eu quis mostrar isso aqui porque muitas vezes vocês vão lidar com umas coisas esdrúxulas e absurdas desse jeito, vocês vão querer deitar e chorar e falar, meu Deus, como esse baita tumor na cabeça, e outras vezes vai ser como a situação do Olaf, né? Que foi se desenvolvendo de uma forma quase que imperceptível até que ele colapsou, tá? Mas qualquer um dos dois vai ser o tal do apareceu ontem, tá? Começou ontem, ai, nunca nem vi isso daí, é sempre assim. E aqui, gente, essa imagem também, ela me despertou o interesse para eu trazer ela, porque aqui eu quero abordar uma coisa sobre o ambiente, né? Para acontecer uma coisa dessa, vamos pensar em ambiente também, né? Aí vocês vão me falar assim, mas Júlia, isso daí, se a suspeita disso daí é tumor cancerígeno, né? Tem a ver com divisão celular, sei lá, não tem nada a ver com manejo, você tá ficando doida. Mas será mesmo que não tem a ver com manejo? Será que esse papagaio aí, né, ele não pode ter tido uma alta recorrência de sinusite, rinite por manejo errado, né? E acabou gerando esse tumor gigante nessa região dele, porque ninguém cuidou disso antes. Ficou muito tempo esse tecido lesionado, com um processo inflamatório intenso aí, né? Porque ele estava com rinite, sinusite, o corpo tentando compensar e acabou tendo um erro de divisão celular e gerou isso daí. O que vocês acham? Vocês acham que isso é possível ou é muita loucura ou são as vozes da minha cabeça? De verdade, o que vocês sentem no coração de vocês? Que é isso? Vocês acham que esse tipo de coisa pode acontecer? Vamos lá, povo, porque eu tô aqui falando, eu não tô vendo a cara de ninguém, eu acho que eu tô falando sozinha. Com certeza, gente, isso daqui acontece, tá? Mesmo quando você lida com coisas, com certas situações que você fale, não, essa doença aqui com certeza é primária. Vamos pesquisar? Vale a pena pensar, né? Vale bastante pena pensar, né? E aí, vendo essa imagem, tendo trazido os casos do Olaf, né? Tendo trazido o caso clínico do coelho agora, a gente já viu que o colapso, ele se constrói com o tempo, né? A gente já entendeu isso. Mas se o que é ruim também é construído, né, de tijolinho em tijolinho até o animal colapsar, o manejo adequado também é construído, tá? A gente já viu que é um fator decisivo para a saúde do animal e ele também pode ser construído. Então, gente, fica com esse vídeo dessa coisa gostosa. Eu sou apaixonada a ver jabuti comendo. Meu Deus do céu. Nossa, esse é o amor da minha vida. Dá vontade de eu ir lá e comer essa folha. Parece que é a coisa mais gostosa do mundo. Ai, vou até colocar de novo, porque é muito fofo. Mas então, né? Depois de tudo que a gente já falou aqui, a gente já viu que manejo não é detalhe, tá? É preventivo, é clínica e é tratamento, tá bom? Então, antes de pensar em qualquer medicamento, protocolo, a gente precisa pensar no contexto de vida desse animal, tá? Então, para vocês entenderem melhor, eu vou explicar mais ou menos aí cada tópicozinho desse para a gente entender, tá? Onde que estão as soluções e onde que estão os problemas. Então, manejo ambiental, né? Ambiente inadequado é um dos maiores fatores de estresse crônico para os animais, tá? Então, iluminação errada, ruído constante, temperatura inadequada, falta de enriquecimento ambiental, né? Esse vídeo aí é de um enriquecimento ambiental lá no Zoo de Piracicaba, eita, quando eu era estagiária, ausência de refúgio, tá? Tudo isso vira, né, e ativa a resposta fisiológica do estresse, que a gente já viu, né? E vai resultar em um monte de alteração que a cronicidade dessas coisas vai trazer, né? E vai trazer mais um monte de problema. Então, um ambiente desorganizado e inadequado, ele não é só feio. Além disso, né, ele é fisiologicamente agressivo. Vocês têm que parar de pensar nas coisas, nossa, mas isso daqui tá só errado. Pensa no quão aquilo é agressivo para o animal, o quanto aquilo vai contra quem ele é, sabe? É como te colocar num ambiente com pessoas e situações que vai completamente contra aquilo que você acredita, né? Completamente contra aquilo que você vive. Isso é um transtorno, né? Não é estressante? Então, passem a olhar desse jeito a situação para o animal, tá? Então, por isso que quando eu recebo algum animal, né, para
para consulta, eu não olho só para exame físico, e vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês não vão olhar só para exame físico e só para doença, né? Vocês vão investir, assim como todo veterinário de silvestres, em tempo de anamnese, tá? Tempo de anamnese é tempo de qualidade. Façam todas as perguntas. E aí, na anamnese, eu pergunto tudo sobre a história, sobre a rotina, o manejo desse animal. Eu conheço a vida dele, tá? Quando eu olho para ele diretamente, às vezes eu consigo uma resposta ou outra, mas a maioria das vezes não. Então, invistam em tempo de anamnese. E a anamnese de silvestres demora pra caramba, tá? Então, se um dia vocês sentarem para fazer uma anamnese e forem atender, 1 hora e meia é dia ainda, tá? E a gente tem que avaliar muito bem isso, tem que fazer a anamnese, tem que entender o manejo deles, porque o diagnóstico muitas vezes começa aqui, vocês já viram, né? Sobre contenção. Bom, contenção excessiva, como a gente sabe, né? É um dos grandes erros de manejo na rotina clínica também, né? A contenção repetida e prolongada desses animais, ela eleva significativamente os níveis de cortisol, tá? E vai alterar parâmetro fisiológico. Lembra que eu falei disso? Então, não é subjetivo, gente. O estresse não é subjetivo, ele é palpável, é totalmente mensurável num leucograma, tá? A maioria desses animais fazem leucograma por estresse, igual de gato, tá bom? Tem alteração em glicemia, eles podem fazer hiperglicemia, tá? Por estresse, certo? Que nem de gato. É bem parecido aqui, tá? A gente não vai. Ah, é igual gato, eu vou mensurar tudo a partir desse olhar. Não, mas é bem parecido. Eu falo que é igual gato para vocês terem uma proximidade, tá? Esses parâmetros, eles se alteram, tá? Com cenários estressantes. Isso é bem comum. Eu acho que se a gente aprender a olhar, a gente consegue ter um leucograma de estresse até de um cachorro. Eu acredito muito nisso. Posso estar doido, mas eu acredito, né? E às vezes nessa intenção de fazer tudo, de querer resolver tudo, né, se torna excesso para o animal, como a contenção, né, ultrapassa o limite e aí só piora tudo. E um animal pode vir a óbito por contenção, tá? Saibam disso, guarda no coração. O animal ele pode morrer de dor, ele pode morrer de estresse, pode morrer no meio de uma contenção por causa de estresse, mata a gente. É de verdade, não é brincadeira, tá? Então, nesse caso aqui, quanto menos eu manipulo, né, mais eu observo, menos eu contenho, mais tem algumas outras estratégias, mais sucesso eu vou ter, tá? A rotina, né? Silvestres, né? Porque todo mundo olha para eles e fala, ah, eles são tão quietos, eles são tão na deles, eles aguentam tudo. Não, na verdade, eles são extremamente e altamente sensíveis à imprevisibilidade, tá? A gente já vê isso num cachorro, às vezes a gente vê isso muito em gato, né? Que faz as cistites idiopáticas, esses animais também podem ter isso, tá? Ou seja, mudança constante de rotina é um fator estressante muito relevante, tá? Gera insegurança do animal. Ele não sabe o que vai acontecer. É igual a gente que tem ansiedade, sabe? A gente precisa saber o que vai acontecer, tá bom? Então a gente tem que garantir essa segurança para os animais. Então, horário alimentar irregular, mudança frequente no ambiente, isso não é bom, interação imprevisível, tá? De gente que o animal não está acostumado, de situação que ele não está acostumado, barulho em horário que deveria ser de descanso, aquela ave que tem que dormir 12 horas e não faz nem metade disso, tá? Que é meia-noite o bicho está acordado ainda, tá? Tudo isso mantém o organismo em estado de alerta, tá? E o estado de alerta constante, o corpo nunca descansa. E se não descansa, fica doente, tá? Não tem como viver desse jeito, né? Então, a organização para eles é ferramenta clínica, tá? A previsibilidade, ela reduz o estresse, e se reduz o estresse, melhora a resposta imune. Vocês estão entendendo a coisa, né? Por isso que a gente tem que aprender a olhar todas as coisas juntos, né? E, gente, aqui fica uma coisa importante que não é porque tem que ter previsibilidade para gerar segurança para o animal que eu vou usar isso como desculpa para não fazer enriquecimento ambiental, tá? Para eu nunca promover um enriquecimento para ele. Enriquecimento é o mínimo, gente. E sim, ele provavelmente vai elevar nível de cortisol do animal, vai estressar, mas é benéfico, vai ser aquele estresse agudo, porque o novo assusta, tá? Ele vai olhar aquilo, nossa, nunca tem isso aqui no meu recinto, nunca tem isso na minha gaiola, que raio de negócio é esse? Então, vai ser um contato estressante no primeiro momento e tá tudo bem,
tá? Mas ele vai se beneficiar disso. Lembrando também, brinquedos e qualquer outro tipo de material usado em enriquecimento não deve ficar disponível eternamente para o animal no ambiente, tá? Isso gera desinteresse, perde finalidade e função. Então, para ficar bem claro, enriquecimento tem hora para começar e hora para terminar, pelo amor de Deus, não largue as coisas lá, eu fico nervosa quando eu vejo coisa, ou uma semana enriquecimento que ficou lá. Qual que é a graça para o animal? Começa a fazer parte do ambiente dele, né? Estraga a rotina do bicho. E por último, mas não menos importante, nutrição, né? O amor da minha vida, a coisa que eu mais gosto de falar, mas aqui eu não vou ficar 2 horas falando disso, tá? Gente, nutrição inadequada é um dos grandes pilares e um dos pilares silenciosos de doença em silvestres, tá? É a coisa que tem mais erro de aplicação por diversos fatores, né? E aqui existe muita negligência disfarçada de amor, né? Lembra do papagaio da avó que toma leite e café e come pão, tá? É muita negligência disfarçada de amor mesmo, tá? E uma coisa bem importante para vocês saberem, que um dia eu posso dar uma aula de nutrição, um mini curso, né? Aí tem que ver com o pessoal do GEAS, as espécies de animais silvestres, né, elas são altamente exigentes com suas especificidades alimentares e elas têm baixa tolerância a erro crônico, tá? Até mesmo animais do mesmo grupo, eles podem ter especificidades diferentes, tá? Vamos pensar aí, a gente tem o grupo dos psitacídeos. É um grupo muito diverso, com uma quantidade muito grande de indivíduo, e eles têm diferença sim, na forma que eles se alimentam, né? Uns alimentos mais gordurosos, outros precisam de alimentos um pouco mais leves, eles têm diferença, tá? E é importante a gente saber disso, porque dieta errada vai gerar problema metabólico, vai alterar a imunidade, vai alterar comportamento, né? Vai alterar até resposta ao tratamento, ou seja, a nutrição não é complemento, gente. Dieta não é complemento, nutrição não é uma coisinha besta, é a base da vida, da existência desse animal, tá? Nutrição tem a ver com manejo, tem a ver com o comportamento dele, porque tem muito a ver com comportamento de liderança, comportamento de cortejo, tá? Qualidade da saúde desse animal, então não é besteira, certo? E eu vejo muita gente negligenciar isso. Acontece bastante. Já escutei da boca de veterinário que nutrição não é coisa de veterinário. Pelo amor de Deus, nunca falem isso, né? Porque não é verdade. Bom, para contextualizar isso aqui, vou trazer um caso clínico bem breve. Esse daqui é rapidinho, não é longo igual do coelho, tá? Vamos supor, um tigre d'água, né? Chegou para você apresentando apatia e redução de apetite. Só, é isso que o tutor trouxe, segundo as palavras do tutor. Você faz o exame físico, tem lá muita alteração, tem uma coisinha ou outra ali, né? Mas você precisa avaliar melhor. Só que na anamnese, né? O que eu descubro? Que o aquário tá pequeno, que tem iluminação UVB inadequada, né? Ou o ambiente é interno e esse bicho não tem lâmpada, ou ele não tem acesso a sol, e aí é ruim do mesmo jeito. A temperatura da água tá abaixo da ideal, né? Ou tá muito alta também, de temperatura errada. pH inadequado dessa água, porque sim, fiquem pasmos, mas pH é importante para animais aquáticos e não só para peixes, tá? A gente só pensa em pH para peixe, mas para um tigre d'água, né? Para esses animais, os cágados, é extremamente importante também, tá? A ausência de área seca adequada também é um problema, né? E aí eu faço essa anamnese e percebo que tem tudo isso. E o resultado disso é o quê? Imunidade reduzida, predisposição à infecção secundária, né, alterações metabólicas, aí, doenças metabólicas, tá? Deficiências nutricionais, porque se o animal não tem tudo isso, não tem sol, não tem nada, ele não consegue absorver um monte de coisa. Hipovitaminose A, por conta de deficiência nutricional, né, por não receber na alimentação, ou também por conta de produção própria no fígado, por causa da falta de sol, vitamina D, e aí é outra coisa, tá? Mas acontece muito. Então, reparem, se eu trato esse animal só com medicação, né, faço as reposições de vitamina I, né, cuido dele, faço esse manejo clínico dele, né, e eu não ajusto o ambiente, não ajusto uma temperatura, uma iluminação, não alimento direito,
eu vou estar tratando consequência, certo? Não a causa. E aí o problema vai ficar retornando, né? Esse bicho ou vai ter sempre o mesmo problema ou toda hora vai ser uma coisa nova, né? Então, gente, medicação nenhuma vai compensar erro de manejo, tá? O buraco é bem mais embaixo mesmo, e para entender tudo isso, a gente precisa enxergar silvestres como um sistema complexo, tá? E não de forma individualizada. Alguém mandou alguma coisa? Ai, não sei se estavam falando de outra coisa. Então, deixa eu tomar mais um gole. Bom, como vocês já perceberam, né, silvestres não cabe numa disciplina só. Nenhum paciente que você vai atender, um cão, um gato, né, a clínica de pequenos, de grandes, nada disso cabe numa disciplina só, né? A gente sabe, a gente tem que entender um pouquinho de tudo. Silvestres não é diferente, só que é um pouco mais difícil, né? E eu não tô falando isso para assustar ninguém, tá? É só para mostrar para vocês que aprender silvestres é aprender a pensar de forma integrada, é aprender a pensar fora da caixinha também, né? E quando vocês aprendem isso, vocês começam a enxergar qualquer animal de forma diferente, tá? Então, a medicina de silvestres, ela proporciona isso, né? As experiências que a gente tem com silvestres, mesmo que você não vá ser um especialista um dia na sua vida, não tem problema, né? Ah, eu fiz um estágio, eu procurei saber, né? Eu observei, eu fui lá no zoológico, eu fiquei horas sentado fazendo etograma, que é um saco fazer, né? Mas são coisas que te ensinam observação, gente. Nem sempre a gente tem que falar, tá? Muitas vezes a gente tem que ficar quieto e observar, e silvestres é isso, tá? Então, vocês precisam saber sobre muita coisa, né? Assim como qualquer outro. Precisa saber de fisiologia, porque cada espécie vai ter sua adaptação própria. Precisam saber de comportamento, porque muitas vezes o comportamento vai ser seu único exame complementar. Olha só, né? Silvestres, infelizmente, muitas vezes é assim. Se com cão e gato já é assim, com eles é mais complicado, né? Precisam saber de ecologia, né? Não se assustem, mas precisam saber, porque aquele animal ele foi moldado para viver uma situação específica na natureza. E aí ele está vivendo como animal doméstico, e aí você trata ele da forma completamente diferente. Estresse, fica doente, tá? Gera doença. Isso para qualquer coisa que vocês forem fazer, porque trabalhar com vida exige umas decisões bem delicadas, tá? Precisam saber um pouco de legislação, não precisam decorar nada disso, eu não tenho nada decorado na minha cabeça, mas a gente tem que saber o mínimo, tá? Porque existe várias responsabilidades legais aí envolvidas com animais silvestres, com pets não convencionais, né? E precisam saber de manejo, claro, né? Porque a gente já falou disso, muitas vezes o problema começa ali, é dali que a gente vai a partir dali que a gente vai acessar o nosso diagnóstico, né? E saber até de tratamento. Então, um aluno que aprende a examinar e a compreender um silvestres, ele aprende a examinar e a compreender melhor um cão, um gato, um bovino, um ovino, um cavalo, não importa, tá? A medicina de silvestres, ela exige uma observação muito profunda, muito além daquilo que é habitual. E se você se aventura um pouquinho que seja dentro desse tipo, né, de aplicação da medicina, você já enxerga de um olhar diferente, tá? Mas isso não acontece num semestre. Então, não se cobrem, certo? Né? Depois de tudo isso que eu falei, né? A gente já tá chegando aqui no fim da apresentação, vocês já devem estar com o cérebro fritando e pensando, Deus amado, que mulher louca, eu nunca vou aprender isso, socorro, né? É normal, eu também pensava essas coisas. Mas eu quero dizer, gente, para que vocês tenham calma, tá? Tenham calma. E se você sente que você não sabe tudo, tá tudo bem, não é um problema, tá? Mesmo depois de formado, mesmo se você tá aí no último ano, você que tá começando, não importa, você que tá no meio, não importa se você não sabe tudo, tá tudo bem, né? Não é um problema, porque isso é um sinal de consciência, né? E que você sabe que pode sempre aprender mais, tá? Porque na graduação a gente tem a base, o refinamento vem depois, tá? Vocês precisam sair daqui, não é sabendo tudo, mas vocês precisam sair sabendo buscar, sabendo onde buscar, como buscar as informações, as coisas que vocês precisam saber, tá?
E muitas vezes ingressar em grupo de estudo muda a trajetória nossa dentro da VET, tá? Porque discussão de artigo desenvolve pensamento crítico, tá? As trocas constroem maturidade, né? Na clínica da gente, nosso pensamento. Quando a gente está na graduação, quando a gente está fazendo veterinária, a gente tem a oportunidade, muitas vezes, de mudar até quem a gente é como pessoa, tá? Então se proporcionem a fazer parte de grupos de estudos, a fazer iniciação científica, se a universidade oferece, né? Eu lembro que na época que eu estava fazendo faculdade, eu queria muito fazer, não tive a oportunidade, mas acabei escrevendo artigo, né? Os meus TCCs. Eu sempre procuro algo que eu possa desenvolver melhor depois, né? Não, ninguém precisa fazer exatamente as coisas que eu faço, que eu sou meio doida, que eu gosto de me complicar. Mas é importante, tá? É muito importante isso. Então, se apliquem, façam estágios, se é possível para você. Eu entendo que muitas vezes não é possível, tá? Eu não tive tanta oportunidade de fazer estágio, né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer algumas coisas e nem sempre a gente pode fazer, mas o que você puder, faça, tá? Faça. Invista, em qualidade no seu tempo na graduação, tá? E hoje eu estou falando de silvestres, mas a exigência de estudo contínuo serve para todo tipo de paciente e todas as áreas da veterinária, é óbvio, né? E isso a gente não constrói sozinho, gente. Por isso a importância de fazer parte de grupo de estudo, ou então de pelo menos se aplicar a pesquisas e outras coisas, tá? E eu quero muito que vocês levem daqui hoje que não é pressão para saber tudo, como eu já disse, mas sim a inspiração para aprender com profundidade. Porque quem aprende a ler o invisível em um silvestre nunca mais vai enxergar nenhum paciente da mesma forma. E eu falo isso com propriedade, porque eu já atendi muito cão e gato. Eu já até ajudei uma amiga minha, que está no Piauí agora, a atender um bovino. Gente, eu não sei nada de boi, mas o que eu sei dele, né? Eu minimamente sei que esse animal é um ruminante, eu minimamente sabia o que estava acontecendo, né? Eu minimamente conseguia imaginar as possibilidades do que tinha acontecido, né? E a minha amiga estava lá, mandou mensagem para mim, viu? Preciso de ajuda aqui, vamos trabalhar juntas. E aí foi meio que uma consultoria, né, por WhatsApp. A gente conversou e ela conseguiu tratar. A gente falou muito sobre alimentação, né, porque a gente esquece, e a gente estava falando do ruminante. E acabou dando certo, né? O bezerrinho sobreviveu, né? Então, gente, como a graduação é só o começo de tudo, né? Tem um tanto de coisa que ninguém te conta. Vai dar medo, vai dar insegurança, vontade de chorar, de desistir, de correr para o braço da mãe, tá? Vocês vão sentir um peso da responsabilidade, mas isso faz parte, tá? Só mostra como vocês são humanos. A diferença aqui tá em quem usa isso como combustível, tá? Para estudar. Então, estudar, observar e melhorar, porque reconhecer limite do que você deve, o que você não deve fazer, é maturidade profissional e não é fraqueza, tá bom? Isso serve para todo mundo, quem está começando, quem está no meio, quem está no fim. Você saber até onde você pode ir, vão fazer vocês pensarem que, você não sabe, você tem que resolver nada. Não sabe, é melhor não fazer para não piorar a situação, tá? E acho que a Beatriz tinha falado do resgate e afugentamento de fauna, né? Essa foto aqui, eu estava lá no Mato Grosso, tá? Com essa coisa linda aqui, né? Se meu marido e minha amiga vissem isso daqui agora, eles iam ter um AVC. Mas é esse tipo de coisa que você encontra no meio do mato, tá? Bicho peçonhento, animal querendo te matar, é só isso. E, gente, então, para terminar, que a gente já está aqui no nosso final, né? Espero que tenha ficado bem claro que aprender silvestres não é só aprender espécies, tá? É aprender a enxergar o que não está no óbvio também, certo? É escutar o silêncio, é ler as entrelinhas das coisas, tá? Do comportamento, do ambiente, da história, né? E quando vocês desenvolvem esse olhar, vocês não se tornam só veterinários de silvestres, como eu disse, né? Mas vocês se tornam profissionais mais atentos, mais completos, né? Mais completos e mais responsáveis também, tá? Vocês se tornam diferentes, porque quem aprende a olhar antes do animal silvestre a colapsar, vai carregar esse olhar eternamente para qualquer paciente, tá? Porque não é só os silvestres que colapsa, né? A gente sabe disso.
E isso aqui faz de vocês uma potência, tá? Traz o diferencial. E o diferencial não é as espécies que vocês atendem, o diferencial é a profundidade do olhar que vocês desenvolvem, ok? E isso começa agora com vocês, tá? Então, vocês estão aí na graduação, façam por onde, tá? Não esperem dos outros, façam com que as coisas aconteçam para vocês, certo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que tenha clarificado a cabeça de vocês e não atrapalhado, né? Eu amei. E queria agradecer você, Júlia.